servo tornou. E assim mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. E a si mesmo se humilhou. E com o Filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e
Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E príncipe da paz. Pode tomar o seu assento, querido e amado irmão. É uma grande bênção estar aqui e poder dizer que o Senhor que nós servimos, Ele é um Deus forte, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. É muito bom nós cantarmos aquilo que de fato nosso Senhor é nas nossas vidas. Hoje à noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você que está nos acompanhando, você possa programar-se para estar aqui, você que está aqui presencialmente, que você possa programar-se para estar aqui também. Nós temos pelo menos 70 lugares assentados, né, devidamente dentro daquilo que nós entendemos pelas autoridades de saúde ser saudável, para que não haja contaminação, transmissão, que você possa vir com a sua máscara, como nós temos feito todos esses meses, mas que você volte à sua, abro aspas, rotina espiritual. O domingo é um dia que nós, os cristãos, dedicamos ao Senhor. Dedicamos esse dia ao Senhor desde a primeira hora deste. Dedicamos ao Senhor quando servimos a nossa família, dedicamos ao Senhor quando nós cuidamos da nossa própria casa, mas também dedicamos ao Senhor quando nós nos dirigimos para o templo, para a oração, para a canção, para uma ação social, ou qualquer uma outra coisa que faça-se necessário para a igreja onde nós somos membros, que você possa voltar a se orientar, se organizar assim, porque certamente, irmãos, certamente, independente do que vai ser no futuro, a igreja de Cristo, ela jamais vai parar, ela jamais vai fechar suas portas, ela sempre vai se adaptar ao tempo em que ela está inserida, e o nome de Jesus sempre será glorificado. E algo que eu comentei aqui na semana passada, eu comento outra vez: aqueles que ainda não conhecem a Jesus, estão de férias. O inimigo das nossas almas está de férias, ou ele continua ceifando vidas, ele continua destruindo famílias, destruindo sonhos, destruindo lares. Então você e eu precisamos de alguma forma continuar evangelizando, continuar falando do amor de Jesus. E obviamente, não mais como pode vir todos para cá porque tem lugar para todo mundo, a gente sabe que não é assim, mas que você possa, de uma maneira mais organizada e mais específica, continuar convidando para a fé cristã aqueles que você sabe que precisam de receber Jesus. Hoje será uma noite de celebração da ceia do Senhor. O meu desejo é que todos os lugares possíveis deste templo estejam ocupados, porque no meu coração e na minha mente não cabe outra coisa senão todos nós estamos nas mãos do Senhor, inclusive aqueles que Deus quis escolher para si. Os nossos irmãos em Cristo, os nossos pastores, os nossos missionários, as nossas crianças, os nossos idosos, que o Senhor permitiu que essa doença lhes tirasse a vida, na realidade, não foi exatamente isso. O Senhor quis escolher-os para si. Nós não vamos desdenhar, nós não vamos facilitar, nós não vamos ignorar o presente momento, mas nós não podemos esquecer que a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Você crê assim? Nós temos que fazer a nossa parte, mas tendo a certeza absoluta que a nossa vida, a vida daqueles que o Senhor levou para si, não estão nas mãos do Senhor Jesus. E o que nos cabe é fazer aquilo que nos compete. A Bíblia nos dá uma grande lição quando ela diz que nós precisamos vigiar e orar. Vigiar nesse sentido seria tomar os cuidados, mas orar é manter a sua vida espiritual com o Senhor Jesus. Que você e eu possamos, a cada manhã, a cada dia, entendermos melhor isso, pois nós não podemos jamais deixar de ser igreja. Então nós celebraremos a ceia do Senhor. Hoje eu tenho certeza que será uma grande bênção. Nós vamos convidar o jovem Anderson aqui à frente.
é um jovem da igreja, como você sabe, mas que tem dedicado a sua vida já há algum tempo a servir o Senhor da melhor maneira possível. Ele já vem há algum tempo participando conosco, ministrando aos adolescentes. Eu tenho certeza, assim como foi o nosso irmão ancião, pastor Alex, dando aula, uma grande bênção, será também uma grande bênção com esse jovem, como foi com a Priscila, como foi com a Sarita, como foi com a irmã Maria Livolene, como foi com a Patrícia, como foi comigo também, muito jovenzinho. Então vai ser muito parecido, né? Nossas idades são muito páreas, muito próximas. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar grandemente ao seu coração. Bom dia, meus irmãos. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7, a máscara da frieza ou da falta de perdão. Para podermos introduzir, eu vou pedir para a Sarita poder passar o slide. Para poder compreendermos o que é a falta de perdão, precisamos entender o que é o perdão. A frieza, como que a gente pode ver aqui, é indiferença, falta de amabilidade e insensibilidade. Perdão, no entanto, é a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. Indulto seria a mesma coisa que perdão. Mas para a gente poder entender, eu vou pedir para a Sarita passar, a frieza ela é uma consequência da ausência de perdão. Podemos ver, o autor ele vai retratar algumas consequências, por exemplo, a reserva. Aqui a gente pode ver que a reserva ela tem algumas características. Nós não nos abrimos, não confessamos nossos pecados, não compartilhamos os sentimentos secretos, não dividimos a carga e temos o medo da rejeição. E o isolamento, que também é uma consequência, nós temos medo da intimidade, dizemos que queremos ter privacidade, dizemos que somos antissociais e também temos superficialidade nos relacionamentos. Contudo, eu gostaria de destacar alguns pontos aqui que a Bíblia nos retrata. Como isso contrapõe a ideia do Evangelho? Primeiro, precisamos entender que nós precisamos de amigos. O próprio Cristo, quando ele foi para ser crucificado, ele levou consigo 3 discípulos, não é verdade? Então, ele chamou para ter consigo, para poder orar. Pediu para que eles ficassem e Cristo foi orar. Então, nós, como os imitadores de Cristo, também precisamos ter amigos próximos a nós. E também eu gostaria de destacar Paulo e Timóteo. Sabemos que Paulo, ele foi o mentor de Timóteo. Foi ele quem discipulou Timóteo. E quando ele estava em sua segunda prisão em Roma, ele pôde chamar Timóteo. Quando ele disse, Timóteo, procura vir ter comigo depressa. A necessidade de termos amigo. Em segundo lugar, gostaria de destacar também o que diz Provérbios 11:14. Na multidão de conselhos, há segurança. Nós não podemos ficar reclusos àquilo que nós pensamos, àquilo que nós achamos. Precisamos ter pessoas próximas que podem nos aconselhar, pessoas sábias. Precisamos, assim, então, ter pessoas que nos saberão nos orientar de acordo com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, isso contrapõe o que Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Ou seja, a ideia de estarmos em comunhão é justamente essa, de ajudarmos uns aos outros, uma ajuda mútua. Tá dando para entender, meus irmãos? Então, em quarto lugar, é o que Paulo diz aos Gálatas: levai as cargas uns dos outros. Como eu já disse antes, essa é a ideia de compartilharmos uns pelos outros. E também, em quinto lugar, eu gostaria de falar sobre a síndrome dos fariseus, que pensavam que, para poder agradar a Deus, deveriam ter uma vida ilibada, isenta de pecados. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Nós não somos perfeitos. E aqui eu não estou falando que nós não devemos buscar a questão de nos parecer com Cristo, mas que nós, enquanto aqui estivermos, nunca alcançaremos a perfeição.
devemos buscar, sim, a estatura de Cristo, como é dito em Efésios 4,15. Contudo, enquanto estivermos aqui, estaremos no processo de santificação, buscando a semelhança com Cristo. Amém? E aí, vou pedir para a Sarita poder passar. Eu gostaria de falar com os irmãos acerca do discipulado. Então, como essa frieza ela contrapõe o que Cristo nos chama a ser? A ideia do discipulado, enquanto imitadores de Cristo, é a mesma de ensinar as crianças no caminho que devemos andar. E aqui eu coloquei alguns versículos que nos fazem entender que o discipulado que devemos desenvolver enquanto cristãos é o mesmo discipulado que devemos desenvolver com os nossos filhos, para aqueles que são os pais, né? Ou como tios, irmãos, enfim. A ideia de você ensinar os mais novos na fé. Foi o que Paulo disse a Timóteo, né? Que os mais velhos deveriam ensinar os mais novos. E aí, eu gostaria de pedir... Aqui, obrigado, Sarita. De lermos aqui, ó, Deuteronômio 11, 18, 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Pode passar, Sarita. E escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. Pode passar, Celita. E aqui em Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E Mateus 28, 19, 20, que é a grande comissão. Portanto, ide ou indo, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, aqui a gente consegue compreender que o ensinar ele está intrínseco à nossa vida cristã. Não é possível eu, enquanto um imitador de Cristo, não levar outros a seguirem a Cristo. Se isso está desconexo, com certeza tem alguma coisa errada. Porque se o próprio Cristo, enquanto esteve aqui, levou outros a o seguirem, nós também, como cristãos, devemos levar outros a seguirem a Cristo. Veja, não é nos seguir, não é nos admirar. Que se houver alguma admiração, deva ser pela admiração ou pelo que nós imitamos de Cristo. O discipulado, enquanto cristãos, deva ser para levar outros a seguirem a Cristo. Não me admirar, mas admirar a Cristo, ok? Para poder passar. Então, a gente consegue ver o exemplo de Pedro. Quando Cristo estava para ser crucificado, Pedro foi reconhecido como um de seus discípulos. E quando a moça, né, a moça que é retratada na Bíblia, o reconhece e diz, a tua fala te denuncia. Por quê? Isso não tem como. Quanto mais andamos com Cristo, quanto mais próximos estamos de Cristo, mais nos parecemos com Ele. Isso porque nós enquanto homens e mulheres, somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Então, se eu tenho vivido com Cristo, eu tenho andado com Cristo, logo eu vou me parecer com Cristo. Porque se somos a média das 5 pessoas que mais convivemos, quanto tempo você e eu temos dedicado a Cristo, a vivência com Cristo? Será que temos passado mais tempo nas redes sociais, estudando, lendo, ou temos dedicado uma parte do nosso dia para orarmos, buscarmos a face de Deus, estarmos mais próximos de Deus? Isso é algo que você e eu precisamos desenvolver na nossa vida cotidiana, amém? Bom, agora eu gostaria de falar sobre a questão do perdão ou da falta de perdão. Porque a frieza ela é uma consequência da ausência de perdão. Mas para podermos entender o que é a falta de perdão, precisamos entender o que é o perdão.
O perdão, em suma, é a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, como a gente já viu no início. Contudo, a ausência de perdão é o contrário, é a ação de reter uma culpa, de reter a ofensa e de reter a dívida. Ou seja, aquilo que eu deveria liberar, eu retenho. E isso gera muito mais mal a mim do que aquele que me ofendeu. Pode passar, Sarita, por favor. E aqui eu peguei alguns recortes do livro para a gente poder se ater. O perdão, ele não nos é dado como uma das opções, mas a única opção. Ou seja, se eu sou cristão, eu não tenho a opção de perdoar ou não. Eu tenho que perdoar. É uma ordem de Cristo. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa contamina o ambiente que está ao seu redor. Quem não perdoa perde a bem-aventurança. Se observarmos aqui, você percebe que é algo cíclico. Se eu não perdoo, logo desencadeia todas as outras consequências. Então, o perdão, ele é, em suma, algo que eu preciso ter para ter uma vida espiritual saudável, uma vida física saudável e psicologicamente falando também. Pode passar, Sarita, por favor. E aqui a gente vai fazer alguns contrapontos com o que a Bíblia diz. Mateus 5, 23, 24 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Pode passar, Célio. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E aqui a gente vê que o perdão, ele é colocado como se fosse algo estabelecido por Deus. Porque se eu quero receber o perdão, como não oferecer algo que Deus me deu? Se eu recebi, logo eu tenho que oferecer aquilo que eu recebi de Deus. Amém? E aqui a gente vê o que Charles Spurgeon diz: a menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Porque no Pai Nosso nos é dito para podermos perdoar aos nossos irmãos. Mas se eu não perdoo, como que eu quero receber o perdão de Deus? E aqui o Agostinho, pai da igreja, que diz: se você está sofrendo pela injustiça de um homem mau, perdoe-o a fim de que não haja dois homens maus. Porque, como eu disse, o perdão, ele faz muito mais mal a mim ou a você do que aquele que nos ofendeu. Para termos uma vida saudável em todos os sentidos, é preciso haver a liberação do perdão. Amém? Pode passar, Sarita. O perdão não é uma questão de sentimento, mas de atitude. A obediência precede ao desejo. Ou seja, o ato de perdoar, muitas das vezes, vai precisar vir como um ato de fé. Eu perdoo não porque eu quero, mas porque Cristo quer. E Deus vai trabalhando em nosso coração. Precisamos ter em mente que a obediência à palavra de Deus deva estar acima do que aquilo que eu sinto. Porque a palavra de Deus, ela sempre será maior do que o homem. Amém? Pode pensar, Celito. Aqui, como eu disse, a questão de perdoarmos assim como recebemos o perdão de Cristo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ou seja, assim como o Cristo nos ofereceu o perdão, nós precisamos oferecer perdão àquele que nos feriu. Porque não é sobre a minha justiça, mas sobre a justiça de Cristo. Não é sobre o que eu acho, mas sobre o que é a palavra de Deus. Porque se eu sou imitador de Cristo, logo eu tenho que viver de acordo com o que ele viveu. Amém? Perdão implica em confronto. Se não compreendermos a grandeza do perdão que recebemos, jamais nos abriremos para perdoar os nossos ofensores. Se não entendermos
o perdão que recebemos de Cristo, nós não saberemos perdoar. Se não entendermos o quão pecadores somos e quão Cristo nos amou a entregar sua vida por nós, nós não saberemos perdoar, porque nós não merecemos, nós não merecíamos, mas ainda assim Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. E dessa mesma forma, nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendeu. Precisamos confiar que Deus, Ele é mais justo do que nós, porque Ele realmente é. Não há sobre nós justiça. A justiça que devemos agarrar é a justiça de Cristo. Amém? O perdão está além da capacidade natural do homem. Nós perdoamos não porque temos uma boa índole ou somos educados ou possuímos um coração brando, e sim porque o perdão é uma atitude supra-humana, é a expressão da graça de Deus em nossa vida. Ou seja, o ato de perdoar perpassa, como eu havia dito, pela comunhão com Cristo. Se eu quero perdoar, ter um coração saudável, uma mente saudável, eu preciso ter esse contato direto com Cristo no nosso dia a dia. Nós precisamos primeiro buscar a Cristo, então assim perdoar os nossos irmãos. O homem, por si só, não consegue perdoar, porque a capacidade está além da capacidade humana. Como está dito aqui, é supra-humana, é além da capacidade do homem. É algo que Deus produz em nosso coração, produz em nós. Pode passar a seleta. O perdão é obra de Deus em nós. Ou seja, como eu falei, a questão da necessidade de uma vida de oração. Quanto tempo você e eu temos dedicado à oração, à leitura da Bíblia? Quanto tempo temos dedicado a Deus? Será que eu tenho dedicado mais tempo aos meus estudos ou mais tempo a buscar a face de Deus? E é engraçado que me faz lembrar uma história que perguntaram a A.W. Tozer, um renomado teólogo do século XX. Perguntaram a ele: Dr. Tozer, o que é mais importante para um pássaro? A asa da esquerda ou a asa da direita? Prontamente ele respondeu: o que é mais importante, a leitura da Bíblia ou a oração? Porque se para o pássaro voar é necessário a asa da esquerda e a asa da direita, logo para o cristão a leitura da Bíblia e a oração tem que andar lado a lado. Uma não pode suprir ou pode transpassar a outra. Ambas precisam estar de acordo. Amém? Vou passar essa letra. Como eu falei, o perdão é um requisito básico para uma vida física e emocional saudável. O perdão é essencial para uma vida espiritual saudável. O perdão é vital para uma correta comunhão com Deus. E aqui é interessante a gente falar acerca da psicologia, porque se nós entendermos as consequências do perdão, a gente vai ver que é muito mais saudável e mais fácil viver uma vida quando você perdoa do que quando você não perdoa. Porque quando o seu ofensor faz alguma coisa, prontamente você o repudia. Não por aquilo que ele está fazendo na hora, mas por aquilo que ele já te fez. É o que Augusto Cury vai chamar de janela Achille. A sua mente ela está linkada à ofensa que você sofreu no passado. E se quisermos termos relacionamentos saudáveis, precisamos nos apegarmos à justiça de Cristo. E então, vamos construir o que Augusto Cury chama de janela light. Amém? Perdoar não é justiça, perdoar é misericórdia. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo com a parábola do filho pródigo, porque se nós pararmos para analisar, nós vemos que o irmão, ele se apegou à justiça própria, porque ele questiona o pai: pai, eu sempre estive aqui com o senhor e o senhor nunca fez isso para eu poder oferecer aos meus amigos. E o pai prontamente diz: meu filho, você sempre esteve comigo, sempre esteve aqui, tudo que é meu é seu também. Mas ele se pegou uma ideia de justiça própria e não o amor, como o pai fez. E é justamente, que engraçado, é justamente o que Cristo faz com nós. Ele não olha pelos nossos pecados, ele nos olha com um olhar de amor. Ele nos perdoa para além daquilo que nós fizermos. Mas isso não nos dá um passe livre para poder pecar, mas buscarmos uma vida de santidade com Deus. Porque é como Paulo diz: usaremos da graça para pecar? Ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Se somos novas criaturas em Cristo, temos que buscar todos os dias nos parecer com Cristo. Amém? E aqui já estamos caminhando para poder concluirmos.
Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Ou seja, para podermos encontrar a cura, precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos buscar a graça de Deus. Precisamos da graça de Deus, porque por nós mesmos não conseguiremos. Precisamos nos apegar à justiça de Cristo e pedirmos: Senhor, muda o meu coração, me ajude a perdoar, porque só podemos perdoar de maneira completa se Cristo operar em nosso coração. Amém? E aqui é uma frase que eu peguei de uma pregação do Hernandes falando sobre o perdão. Sofra, se preciso for, o dano, porque é melhor sofrer o dano e ter a paz na alma e ter a bênção do eterno. Tem brigas que não podemos ganhar, mas se ganharmos, então perderemos. Tem brigas que podemos ganhar, mas se ganharmos, então perderemos. Porque muitas das vezes nós queremos sempre ter razão. Queremos sempre estar com a razão. E eu falo por mim mesmo. Muitas vezes eu quero ter a razão, trazer argumentos muito coerentes, mas será que vale a pena mesmo? Será que é isso que Cristo espera de nós? É muito mais válido nós termos misericórdia e termos a paz do que termos a razão. Então, destruirmos os relacionamentos onde que a gente vive. Amém? Pode passar. Livra-se da necessidade de ter razão, pois isso evidencia o orgulho do nosso coração de sempre querer estar certos. E é algo que eu enfrento todos os dias. A ideia de querer estar certo, né? Mas como eu falei, é preciso nos apegarmos à justiça de Cristo. Muitas das vezes a gente vai estar certo, mas será que vale a pena? Será que vale a pena colocar em xeque nos relacionamentos onde a gente está inserido? É preferível termos paz do que ter razão, porque precisamos nos apegarmos, como já disse, à justiça de Cristo. E isso implica em renunciar ao nosso eu, à nossa vontade e vivermos para Cristo. Amém? Queria chamar o Wagner aqui na frente, poder concluir. Existem alguns... fica à vontade. Claro, pode. Então, meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas recomendações de livros que eu usei para poder construir esse estudo. Na faculdade a gente chama de leitura complementar. Então, se os irmãos tiverem interesse, são bem baratos, a gente consegue comprar na Amazon. Esse daqui é o do Jonas Madureira, O Custo do Discipulado. Ele vai falar da ideia de sermos imitadores de Cristo e, nesse ato, levarmos outros a seguirem a Cristo. E esse daqui, a Sarita já falou, é Ego Transformado, do Timothy Keller. Ele vai falar do autoesquecimento e da humildade que brota do Evangelho. Então, se os irmãos tiverem interesse em adquirir, fique à vontade. Amém? Amém, graças a Deus. Deus abençoe a vida do Anderson. É um jovem. Nós temos a alegria de compartilhar da sua caminhada cristã, desde quando ele ainda era bem rechochudo, que fala, né? O Anderson tinha quase 100 quilos, irmãos, acredite se quiser. Brincando, mas ele era uma criança, um adolescente, né? Hoje é um jovem, com características físicas diferentes, e nós estamos acompanhando, vimos acompanhando. Para quem não sabe, é irmão da Vanessa. A Vanessa vai me matar. Faz o sinalzinho com a mão assim, Vanessa. Poderíamos dizer que é um filho da irmã Vanessa, são irmãos de sangue, mas a gente percebe o cuidado da Vanessa, não somente pelo grau parentesco, mas o cuidado espiritual. Durante muitos anos eu via o Anderson vindo com a Vanessa e a família dela. Hoje eu vejo o Anderson vindo sozinho. Isso é discipular. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Vanessa, porque é um presente que a igreja tem, o irmão Anderson. Amém, irmãos? E nós estamos ensaiando o envio do Anderson para o seminário num tempo futuro. Você concorda com isso? Pode dizer amém? Não com a intenção de termos aqui muitos obreiros preparados, formados. Não apenas isso. Mas nós temos a intenção de entregar para o reino de Cristo um obreiro, um pastor, um evangelista, um teólogo, porque a gente vê que ele tem muitas características de alguém que Deus vai usar grande e poderosamente. Então nós estamos conversando, orando. Pastor Alex já há algum tempo veio orientando o irmão antes. Eu fiz questão, ele não queria dar aula, ele estava meio que com medo, né? Estava querendo correr. Eu falei, não, tu vai dar aula assim, não. Falei assim, bom, você tem duas opções. Você vai dar aula
tendo o meu contentamento, ou você vai dar a aula tendo a minha ira. Então você escolhe qual das duas, e eu não sei qual escolheu, mas o bom é que ele deu essa aula, que muito falou aos nossos corações, amém, irmãos? Que você e eu possamos orar pela vida do irmão Anderson, pela vida dos nossos jovens, para que nesse púlpito nunca esteja ausente a palavra do Senhor Jesus e o cuidado para com a mesma. Eu estou muito satisfeito, porque os domingos que eu quiser com a irmã Érica dar uma fugida por aí, irmã Érica, hoje nós vamos fugir. A gente pode escalar a Priscila para pregar, a Sarita para pregar, o Anderson para pregar. Me ajudem mais quem aí? Nós estamos aqui colhendo novos talentos, amém, irmãos? Isso é muito bom. É claro que aqui é só uma brincadeira, mas é bom saber que o Senhor continua fazendo a obra dele aqui neste lugar. Quando eu e você não pudermos mais, o Senhor já terá para si aqueles que ele escolheu desde antes a criação do mundo. Isso é uma grande alegria para o nosso coração. Tenho certeza que também é para o seu coração. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos encerrar essa celebração. Nós não encerramos a nossa série de estudos. O próximo domingo, dia 6, vai ser o último encontro e nós vamos sortear uma Bíblia fantástica. Quando o Anderson mostrou o discipulado de Jonas Madureira e o do Tim Keller, eu falei, opa, será que ele vai sortear o livro para nós? Seria bom, amém, irmãos? Quem sabe? Vamos orar para Jesus tocar no coração dele. Mas aqueles que conseguiram vir em todos os domingos, em todas as ocasiões, de forma ininterrupta, nós vamos sortear uma Bíblia muito legal. Uma Bíblia de estudo completa, com a linguagem maravilhosa. E, obviamente, é uma forma de incentivar, né, uma forma de prestigiar também. Não é um troca-troca, mas nós vamos no próximo domingo sortear uma Bíblia. Pode ter certeza que vai ser uma Bíblia muito legal, que a própria igreja, se o Anderson também quiser, né, trazer a sua coleção de livros, colocar à disposição, nós recebemos, tá bom, Anderson? Mas vai ser uma grande bênção. Você não pode deixar de estar aqui no próximo domingo. E fique atento nas redes sociais, que muito provavelmente a gente vai fazer o horário um pouquinho diferente. Muito provavelmente chegando um pouquinho antes, mas nós vamos avisar nos grupos, só para que você fique orientado. E nós queremos fechar com chave de ouro na semana que vem esse momento tão especial que Deus separou para nós. Nós não vamos continuar em dezembro com essa mesma dialética, com essa mesma dinâmica, porque vem as festas, aqueles finais de semana que são muito difíceis de termos a presença dos irmãos aqui, mas já na primeira semana de janeiro, né, a primeira semana útil, nós queremos continuar estudando livros que sejam de fácil acesso, de linguagem fácil, com relação ao entendimento, mas com profundidade. Você gostou da leitura desse livro? Um livro sensacional, é ou não é, irmãos? Que muito pode... Eu entendi. Se aí foi assim, acho que é para terminar, né? Já vou terminar, pode deixar. Mas existem muitos outros livros que nós podemos muito aprofundar o nosso conhecimento nas Escrituras Sagradas. O nosso maior objetivo é entender a Bíblia Sagrada. Mas existem homens e mulheres que Deus separou para escrever algo que nos facilita o entendimento. Essa é a nossa intenção. E eu confesso a você que eu estou conseguindo fazer algo que eu já tento fazer há muitos anos, que é levar você a ler livros. A Bíblia ela é maravilhosa e preciosa, mas nós precisamos desenvolver o hábito de ler livros. Eu sei que muitos irmãos aqui leem livros, mas eu sei que outros nem tanto. E se você parar para observar, você já está começando. Você que nunca leu, eu tenho testemunho de pessoas que nunca leram um livro, assim, né? Já tinham lido o Revitinho de Escola Dominical, já tinham lido a Bíblia Sagrada, mas nunca tinham lido um livro propriamente dito. E estão lendo esse livro. Eu quero acreditar que para o próximo ano nós leremos uns 5 ou 6 outros livros. E quando você pensar que não, você já se transformou num leitor de livros. E vai ser uma grande bênção para a sua vida, pode acreditar nisso. Pode curvar sua cabeça? Jesus, foi maravilhoso estar aqui, nesse lugar, nesse templo. Foi muito prazeroso ver o jovem Anderson, este teu servo, ministrar aos nossos corações a tua palavra. Está sendo muito bom poder compartilhar da presença dos nossos irmãos aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão prazerosa. Eu te peço que tu nos dê um almoço em paz, que aqueles que ainda precisam liberar o que receberam de ti, que é o perdão, possam liberar o perdão necessário para que esse almoço, o nosso almoço, seja um almoço em paz. Que nós tenhamos um dia em paz, Senhor. E logo mais à noite, se o Senhor nos der vida e saúde,
Permita-nos estar aqui neste lugar para celebrarmos o maior acontecimento da vida cristã, que é lembrar que Jesus Cristo morreu, mas que Ele também ressuscitou e vive no nosso meio. Dai-nos uma noite abençoada, Senhor, na Tua presença, que haja salvação, que haja restauração, que nós possamos outra vez perceber a Tua presença no nosso meio. Leve-nos em paz aos nossos lares, cuide dos enfermos da Tua casa, Senhor, outra vez lhe pedimos isso, no nome de Jesus oramos e agradecemos, amém. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Cristo Jesus e que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos aqueles que amam e aguardam a vida do Senhor. Que você possa dizer, Deus abençoe.